Obrigado, gente. Boa tarde. Obrigado por ter ficado até o final. Vou falar um pouquinho de gestão de vulnerabilidades, né? Não é um assunto novo. Provavelmente eu não vou falar nada que vocês já não ouviram antes, mas a tentativa aqui é de fazer uma visão sobre todas as variações e todas as formas de você fazer uma gestão de vulnerabilidades abrangente, né? Compreensiva lá do inglês, né? Comprehensive, em todos os seus aspectos, seja de vulnerabilidade de rede, vulnerabilidade de aplicações móveis, e o que envolve isso, né? Patching, hardening, tecnologias, como você detectar, trabalhar e mitigar, tá bom? Então eu coloquei aqui um pequeno índice, né? Então, que são os conceitos de gestão de vulnerabilidade de um modo geral. Vulnerabilidade de infra. Eu estou separando vulnerabilidade de aplicações em duas formas de você trabalhar. Com análise estática, que você está falando de código-fonte, ou com análise dinâmica, que você está falando de executáveis, de APIs mesmo. Um pouquinho sobre patch management, um pouquinho sobre hardening, e o tal do security by design, que é o termo da moda agora, mas que nada mais é do que fazer uma análise de risco antes de você começar a desenvolver uma aplicação ou fazer um projeto complexo que envolva tecnologia, servidores, software, etc e tal. Tá? Bom. Opa. Tô me acostumando. Ok. Vamos lá. Os principais padrões hoje que falam sobre como você trabalha com gerência de vulnerabilidades são NIST e o syscontrols. Claro que a ISO 27000 lá há muito tempo já fala lá um pouquinho sobre a importância de você identificar vulnerabilidades, ter um ciclo, né? Aquele ciclo virtuoso de identificar, mitigar e começar tudo de novo. Mas do ponto de vista técnico, o syscontrols é o que detalha mais todas as etapas da implementação de um programa de gestão de vulnerabilidades. E o NIST também fala isso de uma maneira um pouquinho indireta, eu vou explicar um pouco sobre isso. Então, se você for ver aqui, não sei, alguma coisa eu fiz errado na hora que eu gravei, mudou a fonte aqui, então tá um pouquinho ruim de ler, tá? Mas o que o syscontrols fala? São 7 passos, né? Você estabelecer um programa onde você diz quem deve fazer, quais são os responsáveis, quem são os owners do processo, né? Entender como é que você vai fazer a remediação das vulnerabilidades encontradas, performar, se possível, a aplicação de patches de uma maneira automática. Você tem, o pessoal usa bastante WSUS ou softwares da Microsoft. Tem outras plataformas hoje que trabalham com não Microsoft, digamos, aplicações. Você fazer patching também por exemplo, de navegador Chrome, de Java, de outros componentes que estão ali no seu endpoint, principalmente, que a Microsoft não cobre, né? Entender quais são os componentes críticos da sua estrutura e trabalhar nessa gestão de vulnerabilidade de forma diferenciada, ou seja, eu não vou tratar os ativos da mesma maneira. Um servidor de infra, um servidor de arquivos, um servidor de aplicações e um endpoint. São questões diferentes e o ciclo de gerenciamento das vulnerabilidades em cada um desses, digamos, componentes, ele é diferente. Então, assim, a percepção de como se deve tratar isso e a importância desse asset perante a organização tem que ser levada em conta no estabelecimento desse programa de gestão de vulnerabilidades, né? E, se possível, você ter uma plataforma automatizada que faça isso de uma maneira consistente, constante e com o mínimo possível de trabalho humano, né? Obviamente que isso custa algum dinheiro, exige algum investimento. Mas se você não tiver, se sua empresa for pequena, não tem budget para isso, tem plataformas open source que não são tão fáceis de trabalhar, mas você consegue atingir os mesmos resultados de qualquer maneira. Como eu estava falando, o NIST ele já trabalha um pouco diferente. Ele fala assim sobre detectar e proteger, mas ele trata a gestão de vulnerabilidades como um dos aspectos do gerenciamento de ativos, ou seja, você tem que identificar os ativos, entender qual é a importância desse ativo para o negócio, a que cadeia do negócio ele pertence, se ele pertence a uma aplicação, se ele pertence a uma aplicação crítica, se ele pertence a uma operação específica, né? E aí então você fazer toda a gestão desses ativos, que inclui também fazer a remediação, fazer o gerenciamento de patching e a identificação dessas vulnerabilidades.
Mas o conceito do NIST, ele vai além simplesmente você fazer a identificação da vulnerabilidade. É você gerir digamos, a saúde do ativo como um todo, tá? Vamos lá, me ajuda aí. Então, aqui eu peguei um dos capítulos do NIST que fala sobre isso. Então ele vai ter uma série de referências, né? Tem uma série de subnormas ali que explicam detalhadamente tudo que ele entende como gestão de ativos. E aí inclui ativos de infra, ativos de arquivos mesmo, de informação, e também e também aplicações, tá? Quem tiver acesso, tiver interesse, é só entrar no site do NIST, NIST 800, tem 1 milhão, eu ia até fazer uns slides aqui de documentação, mas tem 1 milhão de coisas lá, então é mais fácil, vai entrar no NIST e ver lá o que tem, tá? Eu acho bem bacana o SysControls, porque ele é muito prático, você tem um conjuntinho de controles lá, ele vai te dizer se sim ou não, e vai te dar lá um inicial, 2 é ad hoc mais ou menos, 3 já tá legal, 4 é ótimo e 5º é ideal. Então você consegue fazer digamos, uma autoanálise, um autoassessment e ver como você vai evoluindo com essa questão da gerência de vulnerabilidades ano a ano ou período a período, tá? Bom, o conceito é muito simples, ele nunca mudou em, sei lá, em 20 anos que eu trabalho com segurança. Devia ter estudado, né? Resolvi trabalhar com segurança, mas nunca mudou, é a mesma coisa. Escaneia, faz os scans, identifica as vulnerabilidades, examina o quão essas vulnerabilidades são críticas ou não. Não dá para você fazer patch em tudo, são milhões de vulnerabilidades todo dia novas. Algumas afetam o seu negócio, outras não afetam. Algumas são exploráveis, outras não são exploráveis, né? Então assim, você não tem jeito, você não vai fugir de priorizar. Você vai fazer um scan, vão aparecer 800 vulnerabilidades, dessas 840 são críticas, dessas 40 críticas você vai falar assim, cara, eu vou trabalhar com 5, porque é o que dá para você fazer. E essas 5 eu vou matar 4 aplicações. É o único jeito de trabalhar, porque se você querer entender exatamente como é que faz, entrar no bicho e no bate, você vai ficar nadando ali na contra-correnteza. E a grande verdade é o seguinte, mesmo as vulnerabilidades altas, normalmente elas são muito simples. É versão de SSL, é versão de TLS, é uma portinha que está aberta lá no servidor que alguém não desativou o serviço, ou às vezes é um patch mesmo, você tá lá, o servidor está lá em produção, é o Windows 12 e faz 5 anos que não aplica um patch, sabe? Coisas assim. Então, e aí, só que tem um problema, né? Se você sair aplicando patch na louca, assim, cara, a chance de você se dar mal é muito grande. É bastante recomendável que você faça testes, né, no ambiente de homologação. Eu acho que eu ia falar isso depois, mas eu tô falando o que tá vindo na minha cabeça aqui. É bom você ter um ambiente de homologação e testar as vulnerabilidades, tá? Hoje, quando você tem softwares, aí no mercado, não vou falar o nome porque eu acho que não pode, mas você tem alguns softwares no mercado que eles já fazem esse teste do patch antes para você. Então assim, ele fala assim, isso aí pode aplicar. Mesmo assim, eu recomendo assim, você ter um clone lá, um ambiente de homologação e fazer primeiro, porque se você imagina, você vai fazer um deploy de patch em 80 servidores, e aí dá ruim, né? Fazer rollback de 80 servidores não é exatamente simples, então é sempre bom ter algum cuidado. Principalmente patch de segurança da Microsoft. Isso aí é o inimigo mortal do cara de segurança, é o patch de segurança da Microsoft. Então, tome cuidado, tá? Então você vai implementar os patches, e aí você vai dar um reporte, consertei isso aqui eu vou aceitar o risco, isso aqui não faz sentido, e começa tudo de novo. A cadência desse ciclo, o tempo que você vai demorar fazendo isso, depende de caso para caso. Eu recomendo uma coisa que é humanamente possível, mesmo com uma equipe pequena, é 90 dias. 90 dias você faz um ciclo desse, encerra, tá? 30 dias é melhor? É melhor. Cara, o dia a dia não permite normalmente, você não vai conseguir, você tem outras coisas para fazer, sabe? Tem uma série de coisas acontecendo, basicamente a empresa não vive de dar segurança, né? A segurança ela é pré-requisito, então assim, você tem que fazer o que é possível, tá? Mas assim, a cadência vocês determinam de acordo com o tamanho da equipe, de acordo com o quanto a segurança é importante para o negócio. Do ponto de vista do dono da empresa, não do ponto de vista do analista de segurança, tá? Bom, então é o que eu estava falando aqui, Cadência de remediação, você determinar uma cadência. Você tem várias formas hoje de você trabalhar. Antigamente você tinha só os scanners.
Nós, por exemplo, lá na Alper, que é uma seguradora, a gente adotou uma solução de mercado que está aqui no stand, que ela usa uma solução baseada em agentes, ou seja, todos os meus servidores têm um agente lá e eles mandam todo dia lá para a minha console de administração esse scan já feito. Então eu não preciso sair escaneando. Ele alimenta. O problema é que todo dia você vai lá, o númerozinho vai aumentando. 560, 700, 900 e pouco. Então ele vai aumentando, tá? Mas assim, eu sugiro, porque você não precisa ficar rodando o scan, impacta menos em produção. Eu acho que todas as grandes soluções hoje fazem isso. Tá? Isso é uma maneira, né? Você tem que ter estratégias diferentes para ativos diferentes. Um servidor crítico de produção do principal business da empresa, a gente tem que tomar um cuidado diferente do que a gente tomaria numa coisa que está ali só para testes, ou numa coisa que está ali numa aplicação, digamos, lateral, né? Então, assim, você tem que, dentro dos seus ciclos de gerenciamento, você tem que categorizar também os ativos. Ativos críticos, ativos importantes, ativos não tão importantes. Né? É o que eu disse, é otimizar recursos, porque não dá para fazer remediação de tudo, é impossível. Impossível. Mesmo num ambiente teoricamente simples. Tá? Então, basicamente, só reforçando, gestão de ativos. Você tem que saber onde estão os seus ativos, o que eles são, né? Se é uma aplicação, se é uma API, se é um servidor de arquivos, o que ele é, né? Fazer o ciclo de vulnerabilidades daquela cadência já determinada, implementar alguma priorização em cima disso, se possível ter algum software, algum sistema de detecção de ameaças online, né? Porque se tem vulnerabilidades que elas são detectáveis, tem uma assinatura. Mas tem coisas que, por exemplo, que um EDR vai pegar, ou um AVNG, um antivírus de nova geração, que são comportamentos vulneráveis. Então, assim, não é que tem uma assinaturinha lá, né, que tem um padrãozinho feito. Assim, é um comportamento específico que faz com que aquele ativo fique vulnerável, não por uma portinha aberta ou por a falta de um patch. É pelo conjunto de características. Digamos, uma exposição pelo comportamento do tráfego, né? Uma coisa que o Host Intrusion Detection fazia antigamente, né? Hoje o EDR se propõe muito isso, né? O Endpoint Detection Response, tá? E responder, né? Porque assim, você tem que entender que se uma ameaça, se uma vulnerabilidade ela é crítica e ela pode ser explorada ou ela está sendo explorada naquele momento, você tem que ter agilidade para responder isso de uma maneira que não te impacte no negócio ou que te proteja, não faça você ser realmente vítima de um ataque, tá? Bom, então basicamente isso. Essa apresentação acho que vai ficar disponível para vocês depois. Mas está tudo lá na internet, gente. Não tem nada de reinvenção de roda. Agora, quando a gente está falando de aplicações, isso muda. O que eu estava falando até agora, ele é bastante visível, né? Você consegue entender claramente quando a gente está falando de infra, quando a gente está falando de network, né? De rede. Quando a gente fala de aplicação, o cenário muda, porque você tem várias maneiras de tratar como você vai lidar com vulnerabilidades em aplicações. Qual é o jeito ideal? Depende do caso. As maneiras mais fáceis, mais comuns de você lidar é a análise estática de segurança, o teste estático, que é o conhecido como SAST, que é Static Application Security Testing, e o DAST, que é o Dynamic Application Security Testing. Qual é a diferença? O SAST, ele é análise estática, você vai ver código-fonte, é o programa não compilado. É quando o desenvolvedor está lá no porão, né, na jaula lá, o cara tem que desenvolver alguma coisa e você tá, antes dele virar um executável, antes dele virar alguma coisa que é compilada, você tem um software, alguma metodologia, tem algumas coisas gratuitas e bem populares, como o SonarQube, por exemplo, e você vai estar analisando vulnerabilidades no código. Então, se tem alguma coisa em clear text, se está usando uma chave de criptografia defasada, são coisas facilmente identificáveis na codificação, né, do artefato. A análise dinâmica, ela, digamos, ela é pós-fato, ela é pós-compilação. Você já executou, já compilou, pôs lá no servidor, lá no Apache, e assim, você vai lá e faz como se fosse um scan mesmo, um pentest white hat, pentest white hat, né? E assim, você vai entender quais são essas vulnerabilidades depois que o programa já está executado.
O ideal é você ter os dois, quer dizer, já no SDLC ali, você durante a fase de desenvolvimento e entendendo essas vulnerabilidades e ir tratando, e depois de compilado já como executável, você verificar outras coisas, porque tem coisas que você não vai conseguir identificar no Dast que estão lá no código, e tem coisas do código que você não vai conseguir identificar na hora que ele vira um executável, tá? O que é o IASH? O IASH é um termo de mercado onde você tem um software que faz as duas coisas ao mesmo tempo, ou seja, você aponta uma linha de código ou uma função do software, e ele vai lá e ele te mostra as duas coisas. O problema a vulnerabilidade na interface para quem está vendo o site ou a aplicação e o problema no código, tá? Mas é uma... Tá? Eu não sei o quanto vocês têm familiaridade com isso, mas isso já está bastante popular. Continua caro, mas está bastante popular, tá? Opa! Quando você fala de SAST, você tem uma outra questão. Normalmente, o que eu estava falando para vocês é análise de código-fonte, Source Code Analysis. Mas se a gente está falando de SDK ou de aplicação móvel, mobile, aquela coisa que fica no Play Store, lá na Apple Store, aí a gente fala de análise de byte ou análise de código bruto, né? Código raw, não sei como é que se traduz isso. Código cru, né? Então, aí são coisas diferentes. Quando a gente está falando de aplicações móveis, é um pouquinho mais complexo, porque é um desenvolvimento muito rápido, né? Você tem aí, digamos, kits de desenvolvimento de aplicações mobile que você desenvolve um negócio em 2 horas, mas ele já vem todo cheio de vulnerabilidades. Tá? Então, um probleminha um pouco diferente. Você imagina para um banco que está todo dia lançando versões lá, que você tem que atualizar lá para usar no seu celular, é basicamente por causa disso, tá? Quando você fala de Dast, que é análise dinâmica, ela funciona basicamente como se fosse um pentest, tá? Um pentest entre aspas, né? Você tem um website, você lá tem uma URL qualquer que você vai identificar, você tem uma lista lá, um dicionário de ataques conhecidos, cross-site script, SQL injection, cross-site registry forgery, aquelas coisas todas, principalmente aqueles top 10 lá da OWASP, ele vai ficar tentando fazer esses ataques. Aí você tem alguns outros ataques aí também, tipo, dependendo do software que você usar, você pode ter um ataque de dicionário de senha, por exemplo, que é legal, e você consegue fazer outras coisas. Você consegue fazer, por exemplo, gravar uma macro para fazer teste autenticado, porque assim, você tem um ataque que é externo, você tem um ataque do cara que ele é autenticado, é um usuário válido. Você tem, por exemplo, um portal aí do governo, um portal que você tem milhares de usuários. Às vezes o cara é esse cara que é o agente malicioso. Então, o legal do Dast é que você consegue fazer isso também. Em alguns casos, você consegue também fazer payload, ou seja, simular ou até executar mesmo um ataque com um pacote carregado de código malicioso. Aí depende do software que vocês escolherem. Tá? Costuma ser muito mais rápido do que a análise de código, mas costuma ser mais caro, porque, na verdade, se você resolver o problema lá no começo, sai mais barato, porque depois que o negócio está em produção e você descobriu que tem uma coisa lá vulnerável, para você parar tudo e lançar uma nova versão, normalmente você não consegue, né? Principalmente se o negócio já está rodando, isso aqui não traz dinheiro para a empresa, tá? Então, assim, como eu disse, o bom é ter digamos, uma combinação das duas coisas, tá? O legal é assim, o mundo ideal seria isso aqui, né? Onde você tem os dois caras integrados, quer ver? Você tem o ambiente lá de CI/CD, o ambiente de desenvolvimento. Vamos lá, gente. Você tem várias interfaces de orquestração ou de controle de versões, GitHub, Jenkins, etc e tal. E você tem 2 appliances, digamos, ou duas instâncias. Uma instância de análise de código no começo da produção, onde tem o desenvolvedor e você vai analisar o código do fonte e vai estar informando, né, essas vulnerabilidades ali para o ambiente de desenvolvimento. O bacana é que o legal disso é que quando você começa a entender quais são os seus problemas, suas vulnerabilidades mais comuns, você entende que elas são as mesmas e elas estão em todos os seus softwares. E você cria uma biblioteca de conhecimento e pode aplicar, digamos, a correção em todos os lugares, tá? E aí depois você testa essa API ou esse executável pronto no appliance mesmo de Dast, tá?
Então esse seria, digamos, um desenho do mundo ideal. Agora, você sabe como é que é o mercado, né? O maluco já inventou um negócio assim que é o que seria o futuro, né? Já estão falando de orquestração de teste de aplicação, já estão falando de teste como é que chama? IAS e tal. Então tem uma série de outras coisas que estão sendo desenvolvidas hoje, onde você faz a correlação de Kubernetes, de Dockers, de microserviços com as suas aplicações principais, onde você corrige e faz um fixing de uma vulnerabilidade que está num container X e ele replica para outros containers. Então, assim, o mundo está ficando bastante mais complexo nesse sentido, porque as aplicações estão cada vez mais indo para a ponta o perímetro de segurança indo para a aplicação, não para a infra, né? E aí não tem como, você não vai ter como fugir. Se você está numa nuvem, se está na Amazon, ou você está no GCP, ou você está na Azure, vai ficar mais complexo ainda. Aí você vai ter que adotar digamos, a metodologia de segurança de aplicação da nuvem que você escolheu. Tá? O jeito de fazer isso na AWS é um, o jeito de fazer no GCP é outro, completamente diferente. Os softwares, as metodologias que você usava antes, digamos, in-house, não vão funcionar nesse mundo aí. Tá? Mesmo porque o conceito não é mais de aplicação de servidor, né? É de microserviço, Kubernetes, Docker, seja lá o que for, tá? É importante, assim, não adianta você ter todas as tecnologias, você entender todos esses conceitos e não ter um processo. Quer dizer, tem que manter a cadência, você tem que saber quem são os owners dos sistemas, você tem que ter uma Gmood onde você aprova a aplicação desses patches. Você depois tem que medir se esses patches realmente foram aplicados. Você tem que ter indicadores ali que mostram a sua evolução. Eu tinha 800 vulnerabilidades críticas, agora eu tenho 400. Dessas 400, sei lá, 200 são passíveis de solução, as outras 200 a gente vai ter que aceitar o risco. Então você tem que ter alguma forma, nem que seja no Excel, nem que seja na ponta da caneta ali, de gerenciar. E tem que ter um processo. Não deu para fazer tudo perfeito nesse ciclo, no outro ciclo a gente tenta de novo, né? Agora, se desistir, ou na primeira vez não aplicou tudo, não deu certo, ou não funcionou porque o administrador de rede não quis fazer, o cara da aplicação bateu o pé e falou que não, na minha aplicação não, etc e tal, vai morrer. Então, assim, tem que ter alguma insistência, tem que bater, tem que ter um processo, e aí não tem jeito, né? Tem que ser top-down. Assim, o cara, quem manda, tem que comprar a ideia de que isso é importante. Senão, pega pra capar, você vai só correr atrás do prejuízo e vai virar bombeiro, né? Opa! Uma outra coisa que eu acredito bastante é em hardening, né? Acho engraçado que hoje a galera não fala mais em hardening. Aquela coisa na mão de obra pesada, mesmo bruta, né? Você vai lá no servidor, desabilita parâmetro, fecha a porta. Sabe que é uma coisa que você não precisa de software nenhum. Mas basicamente o que faz uma vulnerabilidade ser explorável ou não é o ambiente que ela está. Então você pode ter aquela vulnerabilidade lá e não fazer nenhum patch ou não resolver. Mas se o seu servidor está bem hardenizado, digamos, ou se sua aplicação está hardenizada, a possibilidade de um ataque, um exploit, explorar essa vulnerabilidade aberta, diminui pra caramba. Então, e isso é uma coisa que dá para fazer, né? Você tem vários manuais aí na internet. Isso aqui é um hardening de Windows lá que eu já usei algumas vezes. Então, assim, são aquelas políticas básicas lá de desabilitar guest, habilitar policy de auditing. Tá, para Windows é mais fácil, para Linux já aí tem que ser bom, né? Aí não é para qualquer um, não. Aí, cara, aí não é tão fácil, principalmente se tiver vários sabores de Linux, né? Mas para Windows é mais fácil de fazer. Então eu sugiro, e isso aqui não gasta dinheiro, né? Exige um pouquinho de boa vontade e um pouquinho de processo mesmo, né? De gerenciamento, tá? É incrível, né? Pouca gente faz. E aí tem esse tal do Security by Design. Pô, o que é o Security by Design? É um termo da moda, todo mundo acha lindo. Security by Design, Privacy by Design. Cara, é bom e velho análise de risco. Ou seja, estou desenvolvendo um software. O software é para quê? Para pagamento digital. Quais são os possíveis problemas que podem surgir? Ele pode ficar fora do ar, eu posso perder dado, eu posso ter fraude, eu posso ter instabilidade. Assim, tem vários problemas. Você vai listar esses caras, quais são os principais problemas que podem acontecer, e vai dar uma regra lá para ele. Qual é a possibilidade disso acontecer? O servidor cair. Pô, a possibilidade é alta. O que eu vou fazer para mitigar isso? Vou ter 2 servidores? Vou ter um
Balanceamento? Ok, você mitiga alguma coisa. Ah, não dá para fazer que a gente não tem grana para outro servidor. Vamos aceitar o risco e vai com Deus. Então, assim, mas a ideia é você entender, antes de começar o projeto, todos os problemas que ele vai ter. Ah, o custo para desenvolver isso aqui é 1 milhão? Não, não é 1 milhão, não. É 1.300.000, porque vocês esqueceram da parte de segurança. Eu vou ter que desenvolver isso de uma maneira segura, eu vou ter que fazer, vou ter que ter um container para isso, eu vou ter que ter um servidor adicional, eu vou ter que ter um AF na frente protegendo esse cara. Então, assim, você deixar claro desde o início do projeto que os custos, né, do projeto, eles também envolvem você deixar o seguro desde o começo. Porque tem que entrar na mentalidade também, né, digamos, do gestor, que não tem como, não tem milagre. Não dá o cara fala assim, esquece a segurança a gente vê depois. Não vai ver depois, entendeu? Vai sofrer, e aí vai dar ruim, a culpa vai ser sua. Não vai ser dos caras, né? Então, é sempre bom, pelo menos, mostrar que você visualizou isso. E é bacana, quando você começa a fazer isso, começa a virar uma prática comum, assim, começam a entender que lá na frente vai ser muito mais caro do que se você tentar mitigar isso logo no começo, tá? E fora isso, você tem outras coisas que podem te ajudar, né? Eu falei de EDR, né? Você pode ter um cara ali que tá vendo se tem alguém tentando explorar as vulnerabilidades que você não fez o patching ainda. Você pode, ou se tem um ransomware novo, Zero Day lá, que tá explorando uma coisa que você nem achava que aquilo era um problema para você. É bom você fazer um pen test, porque assim, eu não posso confiar no que eu mesmo estou fazendo perfeito, né? Eu tenho que ter alguém de fora para ir lá testar o que eu estou fazendo. Então é sempre bom, assim, pelo menos uma vez por ano, chamar uma empresa externa aí, não precisa ser, né, não precisa ser a NASA, mas uma empresa qualquer aí que é de segurança, para ir lá e ver se o que você está fazendo está funcionando ou não, se faz sentido ou não. E você vai aprendendo e vai melhorando. No ano que vem o pentest vai pegar menos coisa, se você der sorte, né? Você também tem que ter um pouquinho de política, de norma, quer dizer, você tem que deixar claro como é que se desenvolve, você tem que deixar claro como é que se implementa um servidor em produção, você tem que ter políticas mesmo, processos claros, estabelecidos, escritos de preferência, aprovados pela gestão, onde ali você explica passo a passo qual é a maneira segura de implementar qualquer coisa, né? Também é bom você ter, se nada disso der certo, você tem algumas outras coisas que te garantam, um cofre de senha. O atacante chegou no ponto que ele pode invadir meu server, mas beleza, só que a senha não é mais aquela, porque a senha, ela, randomicamente, ela muda a cada, sei lá, 10 segundos. Então, ele pode até chegar na portinha de entrada ali, mas ele não vai entrar, né? Arquitetura Zero Trust é a mesma coisa, você microsegmentar a sua rede. Quer dizer, cada servidorzinho lá, cada serviçozinho é como se fosse uma VLAN separada. E aí uma VLAN não conversa com a outra. Então, mesmo que algum atacante explore uma vulnerabilidade que você não conseguiu resolver ou mitigar, o ataque, digamos, o estrago fica limitado àquele pedacinho. Ele não se expande pela rede toda, né? E se nada disso der certo, contratem um seguro cibernético, porque assim, pelo menos você vai receber de volta a grana que você vai perder com o ataque em termos de exposição, né, de problema na mídia, etc e tal. Assim, você viu, eu tentei ser rápido aqui, porque final do dia, né, todo mundo está preocupado já em ir embora, ou, sei lá, tomar um chopp. Mas assim, a ideia é essa, não tem nenhum segredo, não estou falando nada de novo. É bastante simples, mas não quer dizer que é fácil. Tem que começar de algum lugar, tem que entender que infraestrutura é uma coisa, aplicação é outra. Patch management é tão importante quanto, fazer hardening é tão importante quanto, e ter um processo onde você estabeleça uma maneira de lidar com isso no dia a dia, que seja contínuo, né? Que não tenha uma quebra, que você repita over and over, sempre. E aí a gente vai melhorando, né? Então, basicamente é isso, gente. Muito obrigado aí pela atenção. Valeu. Obrigado.